Olá, eu sou Elenilma, professora de História, e hoje nós vamos falar sobre o Renascimento Cultural e o Humanismo. O Renascimento Cultural aconteceu na Europa e durou do século XV ao século XVI. Mais precisamente, começou na Itália, nas cidades de Gênova, Veneza, Florença, Roma, Milão, e ocorreu por conta do crescimento populacional e do aumento da produção agrícola e da produção comercial que começou a ser produzida nas cidades. Para a gente entender o Renascimento, nós vamos contextualizar a situação. Alguns estudiosos dizem que o Renascimento começou no século XV e terminou no século XVI. Mas a gente precisa entender que algumas coisas influenciaram. As coisas não acontecem do nada. Elas surgem a partir de outra coisa que já existia. Então, no final da Idade Média, século XIII, século XIV, houve um renascimento do comércio e das cidades. E o renascimento do comércio e das cidades influenciaram o movimento renascentista, o renascimento cultural. É bom a gente lembrar que alguns estudiosos dizem que não aconteceu só um renascimento, que foram vários renascimentos, a começar pelo renascimento do comércio e o renascimento das cidades. Importante que influenciaram esses movimentos foi as novas rotas comerciais. No caso, as novas rotas comerciais marítimas. Elas já existiam rotas comerciais terrestres e marítimas. O mar Mediterrâneo era o centro deste comércio. Só que as mercadorias saíam muito caras no final e nem todo mundo podia adquirir essas mercadorias. Então, com essa possibilidade de novas rotas, houve esse renascimento comercial. Por conta que durante a Idade Média o comércio e as cidades perderam um pouco sua importância. Essas novas rotas, elas reaqueceram o comércio e reviveram as cidades. Por isso, alguns estudiosos dizem que aconteceram vários renascimentos. O renascimento comercial, ele influenciou a descoberta de novas rotas marítimas e o estabelecimento das feiras, que naquela época eram chamadas de burgo. E os burgos, então, eram feiras que aconteciam anualmente. Essas feiras, elas foram crescendo, com o passar do tempo elas foram se tornando diárias, mensais, semanais e depois diárias. E essas feiras, então, o local onde aconteciam essas feiras, elas acabaram fazendo com que as cidades renascessem ou que surgissem novas cidades nesse período. Nessas feiras ocorriam as vendas e as trocas de mercadorias. Essas vendas e trocas, elas eram baseadas por região. E essas mercadorias eram trazidas do Ocidente, produzidas na Europa e comercializadas nessas feiras. E esse comércio, então, possibilitou o retorno das moedas. As moedas voltaram a ser utilizadas por conta que era mais fácil de manusear. Então, o renascimento do comércio e o renascimento das cidades possibilitaram o renascimento cultural, porque com esse excedente financeiro, os burgueses, que eram os comerciantes, eles acabaram financiando esse renascimento cultural, esse desenvolvimento cultural e científico que aconteceu nesse período. Mas, dessa transformação do início da influência da Idade Média para o surgimento da Idade Moderna, a gente tem um momento em que as duas ideias, elas coexistiam, elas existiam ao mesmo tempo. Então, no começo, no primeiro momento do Renascimento, a gente tem uma divergência de ideias. Pessoas que defendiam ainda as ideias medievais, que seria do teocentrismo,
Então Deus ainda era o centro das explicações, tudo era baseado no divino, e o momento que os cientistas já defendiam o antropocentrismo, de que o homem sim era o centro de todo o desenvolvimento. Também nesse momento a gente tem a oposição entre o heliocentrismo e o geocentrismo. A ideia medieval que defendia que o Sol era o centro do universo e as novas ideias renascentistas que defendia que a Terra era o centro do universo. As mudanças que a ciência trazia com o movimento renascentista. Então esse movimento cultural, científico, que existiu do século XV ao século XVI, ele teve influências do final da Idade Média, da Baixa Idade Média, do teocentrismo ainda, e essas mudanças foram ocorrendo gradativamente, lentamente. E tínhamos também então essa influência cultural. Então o Renascimento, que ocorreu do século XV ao século XVI, ele vai influenciar a cultura. Eu coloquei cultural aqui nos dois sentidos, mas só para dizer que uma coisa tem influência na outra, é uma sequência. Então esse renascimento cultural ele vai acontecer na mudança do hábito, das crenças e do conhecimento do povo desse período. Teve início na Europa, na Itália, espalhou por outros países da Europa e depois para fora da Europa. E esse conjunto de hábitos e crenças que influenciou o conhecimento da época e foram baseados no humanismo, no experimentalismo, no racionalismo e no naturalismo. No humanismo porque o ser humano era o centro de pesquisa e de influência do movimento cultural. Experimentalismo porque baseavam na ciência. Diferente da Idade Média, que tudo era explicado no divino, aqui no Renascimento tudo vai ser explicado através do racional, do raciocínio, da ciência, da pesquisa, da experimentação. No racionalismo e no naturalismo. Para entender bem essa questão do naturalismo, a gente faz uma observação do renascimento das artes renascentistas. Então era muito ligada ao ser humano, como ele era. Então as pessoas eram retratadas exatamente como elas eram. Então bem diferente dos dias de hoje. O modelo de beleza da época era o ser humano como ele era. Mudanças também a gente vai ver nas ciências, nas artes, como eu acabei de falar, e na religião. As mudanças, a crença de que a Igreja Católica era toda poderosa do período, ela vai mudar, porque esse movimento vai influenciar a Reforma Protestante e, consequentemente, por causa do comércio, vai influenciar as grandes navegações, a expansão marítima e a chegada ao Novo Mundo, a América, a descoberta da América nesse período. Uma coisa que eu quero que vocês observem aqui é que aqui então o Renascimento ele vai marcar o final da Idade Média para o começo da Idade Moderna. O renascimento cultural e científico também pode ser chamado de renascença. Não porque o movimento tenha renascido de algo, mas porque eles se basearam, os renascentistas se basearam na Antiguidade Clássica, na Grécia e na Roma. Então toda essa ideia do ser humano como centro, toda essa ideia de ciência, de explicação, de experimentação, do uso da ciência para explicar as coisas, o homem e a natureza como centro de todas as explicações, de todo o desenvolvimento da humanidade, a gente tem com o movimento renascentista. E eles usaram como base as ideias da Antiguidade Clássica, da Grécia e da Roma. Para finalizar, vamos entender que o Renascimento foi um movimento que durou centenas de anos. Então, o movimento, ele perpassou por vários séculos. E a gente tem a divisão das fases do movimento renascentista, que seria a primeira fase, essa do renascimento comercial e das cidades, o 300, que nesse primeiro momento, o que mais se destacou foi a literatura. No segundo momento, no ano de 1400, o 400,
em que a literatura, a pintura e a escultura, as artes no geral, tiveram muita influência. E por fim, no ano de 1500, o Cinquecento, onde a literatura, a pintura, a escultura e a ciência é que comandavam as explicações, as mudanças de hábito e o conhecimento do povo desse período. Então esse movimento cultural, ele influenciou esse período e até o século XVII, quando influenciou os iluministas e as revoluções burguesas. Foi muito bom estar com vocês. Essa é a nossa aula sobre o Renascimento. Espero vocês na próxima aula e muito obrigada por ter assistido até aqui.